Na igreja que estava em Antioquia, havia profetas e mestres: Barnabé, Simão, chamado Náider, Lucas, o Cirineu, Manaém, que fora criado com Herodes tetrarca, e Saulo. Enquanto serviam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: Separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os chamei. Então, jejuando e orando, impuseram-lhes as mãos e os despacharam. Eles, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e de lá navegaram até Chipre. Chegando a Salamina, pregavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Percorrendo toda a ilha até Pafos, encontraram um judeu mago e falso profeta chamado Bar-Jesus, que estava com Sérgio Paulo, o procônsul, homem prudente. Chamando Barnabé e Saulo, o procônsul quis ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, o mago, assim se interpreta o nome dele, opunha-se a eles, tentando desviar o procônsul da fé. Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhando fixamente para ele, disse: Ó, cheio de todo engano e fraude, filho do diabo, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os caminhos retos do Senhor? E agora, eis que a mão do Senhor está sobre ti. Serás cego e não verás o sol até algum tempo. Imediatamente caiu sobre ele trevas e escuridão. E andava procurando quem o guiasse pela mão. O procônsul, vendo o ocorrido, creu, admirado com o ensinamento do Senhor. De Pafos, navegaram com Paulo até Perge, na Panfilia. João, porém, afastou-se e voltou para Jerusalém. Eles, atravessando a região, chegaram a Antioquia da Pisídia e, entrando na sinagoga no sábado, sentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, os líderes da sinagoga disseram: Homens irmãos, se houver alguma palavra de exortação ao povo, falai. Aspas. Paulo, levantando-se e sinalizando silêncio com a mão, disse: Homens de Israel e que temeis a Deus, ouvi. Deus escolheu nossos antepassados e elevou o povo quando eram moradores no Egito. E com braço poderoso os tirou de lá. Por cerca de 40 anos sustentou seus costumes no deserto. E destruindo 7 nações na terra de Canaã, repartiu-lhes a terra por sorte. Por quase 450 anos. Depois disso, deu juízes até Samuel, o profeta. Então pediram um rei, e Deus lhes deu Saul, filho de Cis, homem da tribo de Benjamim. Por 40 anos. Depois de afastá-lo, suscitou-lhes Davi como rei, de quem deu testemunho dizendo: Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo meu coração, que fará toda a minha vontade. De seu descendente, segundo a promessa, Deus trouxe Israel um Salvador, Jesus, pregado por João antes de sua vinda, anunciando o batismo de arrependimento a todo o povo de Israel. Quando João completou sua missão, dizia: Quem me julga ser? Não sou eu, mas eis que vem depois de mim aquele a quem não sou digno de desatar as sandálias. Homens irmãos, filhos da geração de Abraão e que temeis a Deus, a nós foi enviada a palavra da salvação. Aqueles que habitavam Jerusalém e seus líderes, ignorando-o e as vozes dos profetas, que se lêem todo sábado, o julgaram e condenaram.
pedindo a Pilatos sua morte, cumprindo assim tudo o que estava escrito sobre ele. O depositaram em um túmulo. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Apareceu por muitos dias àqueles que subiram com ele da Galiléia a Jerusalém, os quais agora são suas testemunhas diante do povo. Nós, portanto, evangelizamos a vocês a promessa feita aos pais, que Deus cumpriu aos filhos deles, ressuscitando Jesus, como também está escrito no 2º Salmo: Tu és meu filho, hoje te gerei. E que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Nunca mais voltaria à corrupção. Como também está escrito: Darei a vocês os fiéis de Davi, e não permitirás que teu santo veja corrupção. David, em sua geração, cumprindo a vontade de Deus, morreu e foi sepultado, e viu corrupção. Aquele que Deus ressuscitou não viu corrupção. Portanto, saibam, homens irmãos, que por meio deste lhes é anunciada a remissão dos pecados. Todos aqueles que não puderam ser justificados pela lei de Moisés são agora justificados pela fé em Jesus. Portanto, cuidem para que se cumpra o que foi dito pelos profetas. Vejam, ó desprezadores, e maravilhem-se, e pereçam, pois faço obra em vossos dias. Obra que, se alguém vos contar, não crereis. Quando saíram, pediram que no próximo sábado lhes fossem ditas essas palavras. Quando a sinagoga foi dispensada, muitos judeus e prosélitos devotos seguiram Paulo e Barnabé, que os exortavam a permanecer na graça de Deus. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Vendo as multidões, os judeus ficaram cheios de ciúme e contradiziam o que Paulo dizia, blasfemando. Então, Paulo e Barnabé declararam com ousadia: Era necessário primeiro falar a vocês a palavra de Deus. Mas, como a rejeitam e se consideram indignos da vida eterna, voltamos-nos para os gentios, pois assim nos ordenou o Senhor. Puste como luz para as nações, para que seja salvação até os confins da terra. Os gentios, ouvindo, alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor. E creram todos os que estavam destinados à vida eterna. A palavra do Senhor se espalhava por toda a região. Os judeus, entretanto, instigaram as mulheres respeitáveis e os primeiros da cidade. Incitaram perseguição contra Paulo e Barnabé, e os expulsaram de sua região. Eles, sacudindo o pó dos pés contra eles, foram para Icônio. Os discípulos, por sua vez, se enchiam de alegria e do Espírito Santo,